Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. A gente está continuando as aulas que a gente estava explicando sobre al-fiqh al-hanafi, que é sobre jurisprudência, que a gente fazia nos sábados. Então a gente teve uma pausa por alguns motivos e a gente está retornando esse curso que já tem mais ou menos um ano. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é quando a gente coloca, tem um corte ou quebra alguma parte do corpo e a gente deve colocar o quê? O gesso. Então a gente vai falar sobre isso, como fazer a purificação quando a gente se encontra nesse estado. Se alguém tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade. A gente está pelo Zoom e pelo o Facebook e o Instagram da Mesquita também. Se alguém tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade. Então vamos começar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Então a gente hoje vai explicar o que significa al-jabira, que é o que? Qualquer coisa que a gente coloca sobre algum corte que a gente teve ou algum tratamento que a gente fez para alguma cura, ou também se a gente quebrou algo. Então isso tudo se chama o quê? Al-jabira ou jabair, ou a gente chama também de khirqa. Tem vários nomes, mas qual que é o importante a gente saber? Tudo que a gente utiliza naquele membro está quebrado ou teve um grande corte, a gente protege aquele local. Mas como a gente pode fazer a ablução naquele local? Agora, por exemplo, quando a gente está com gesso sobre as partes que a gente deve purificar na ablução. Agora, se as partes não devem purificar, não tem problema, mas se devemos purificar com água, como que a gente faz nessa situação? Então, é sobre isso que a gente vai falar e é um tema muito importante, principalmente para quem sofre com isso. A pessoa passou por isso. Como eu vou fazer, por exemplo, o meu banho obrigatório, a gente também vai explicar. Como eu vou fazer a minha ablução, como eu vou fazer a ablução seca, posso fazer. Então, isso aqui a pessoa deve saber. Claro, de acordo com a escola a gente vai explicar, porque nos sábados a gente explica essa escola. Então, al-jabira, que é o nome do capítulo, né? Al-masah, que é você passar a mão úmida sobre al-jabira. Isso aqui significa o quê? Al-masah. Como a gente faz na cabeça, quando a gente vai purificar a nossa cabeça, o que a gente faz? Al-masah, que é passar as mãos úmidas sobre a cabeça. Não quer dizer que você tem que molhar a cabeça, porque tem muitas pessoas que acham que tem que molhar a cabeça. Não faz parte nem da sunnah, nem do versículo corânico que ele fala passar as mãos úmidas sobre a cabeça. Então, al-jabira é o singular a palavra, está no singular. O plural a gente pode falar jabirat, é um dos plurais, jabair
também, segundo o plural. Na língua árabe a gente sabe que às vezes tem para uma palavra 2, 3, 4 plurais diferentes. Agora no português, quando a gente fala homem, homens, mulher, mulheres, ou seja, é um singular e um plural. No árabe tem um singular, mas tem 2, 3, 4 plurais dependendo da palavra. Então aqui, o que é mais conhecido que é esses dois plurais, por isso que eu trouxe, ou jabirot ou jabair. Os dois jeitos estão corretos de falar. Também agora os médicos hoje em dia chamam ela de jibara, que é jabira, a mesma coisa, mas pouco diferente eles pronunciam. Jibara ou jabira também está correto, que é aquilo tudo que você coloca aonde foi cortado ou quebrado, ou você vai fazer um tratamento. Vamos falar que você precisou fazer um tratamento aqui e teve que cortar o médico e depois ele tapa aquele, como que a gente pode falar, aquele curativo, faz um curativo em cima. Então tudo isso aí se chama jabira. Aí a explicação, como a gente já explicou aqui, o significado, ou seja, tudo que a gente enrola, uma tradução mais aproximada, que é sobre o osso, ou sobre o membro, que a gente está ou está quebrado, ou foi cortado, ou por causa de um tratamento. Então tudo que tu enrola, a gente chama de jabira, dentro da língua árabe. E agora a gente vai falar no termo religioso, é a mesma coisa quase a definição, o sentido, mas o que a gente acrescenta é tudo o que a gente enrola sobre o membro que a gente precisa purificar na ablução ou no banho obrigatório. Então a gente aumentou especificamos essas duas situações. Agora, por exemplo, a pessoa teve um acidente, quebrou o braço. Agora ela não deve purificar o braço. A gente sabe, se a pessoa não purificar o braço, o antebraço aqui, o que acontece com a pessoa? A ablução dela não é correta. Mas agora a gente está falando de uma necessidade extrema. Tem um porquê ela não pode purificar. Isso que a gente vai entender e vai mostrar também a plena e a absoluta misericórdia de Deus, o Altíssimo, para conosco. Principalmente nessas situações. São difíceis. Imagina se não pudesse, ou seja, passar as mãos úmidas sobre o gesso em si. Tinha que tirar ele e lavar. Ia ter muito mais dificuldade. E também não seria possível. Às vezes, tu tirando esse curativo, se foi um corte, por exemplo, ia demorar mais para sarar, ou não ia sarar, ia prejudicar mais, dependendo da situação. Isso a gente vai ver a misericórdia de Deus Altíssimo para conosco. Alguém ficou com uma dúvida até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, não entendeu algo, sinta-se à vontade em perguntar. Então aqui a gente viu o significado na língua árabe e também vimos o significado na religião, que é bem próximo, mas a gente especificou essas duas situações, tanto no banho como na ablução. Porque no banho as pessoas ficam, como que eu vou fazer o banho obrigatório? A pessoa teve uma relação com a esposa, ou a esposa com seu marido. Tem que tomar o banho completo. Tá com isso no braço. Esse corte enfaixou ali, colocou gesso. Como que eu vou me purificar? Isso que a gente vai explicar hoje. Que a pessoa deve saber. Isso aí a gente pode acontecer a qualquer momento com a gente. Tomara que não aconteça, é claro, mas pode acontecer. A gente deve saber, ou um vizinho que está passando por isso, ou um irmão, ele tem que saber como fazer a ablução nessa situação para fazer a oração. Agora, na língua árabe, tem também vários sentidos para essa palavra. Por exemplo, se a gente acrescentar duas letras, a gente sabe que a raiz dela são 3 letras. O jim, que é a primeira letra, al-ba, que é a segunda letra, e o ró, que é a terceira letra. A gente sabe que as raízes na língua árabe, elas são
de 3 sílabas. Ou seja, não tem raiz na língua árabe com 2 sílabas. O mínimo é o quê? 3. Por isso que a gente chama o quê de thulathi, ou seja, que tem 3 sílabas. Então, jabara, são essas 3 sílabas. Quando elas se juntam, o que elas significam? Isso que a gente vai ver. Não só no lado religioso, também como na língua árabe. Então, se a gente acrescentar sobre essa raiz 2 letras, por exemplo, alif e o nun, vai virar a palavra o quê? Injabara. Mas agora, será que vai mudar o sentido dela? Muda um pouco o sentido. Na língua árabe, tudo que é acrescentado, tem uma regra na língua árabe, quando se acrescenta uma letra ou uma sílaba, muda também o significado da palavra, ou se acrescenta no significado da palavra, melhor falando. Se acrescenta no significado da palavra. Às vezes pode ter um significado próximo, mas vai ter alguma alteração. Algo vai ser modificado ou especificado. Então vai ter o quê? Uma mudança. Então aqui quando a gente fala em Jabara al-Azim, que é o osso, né, a gente pode falar, é quando ele o quê? Volta ao seu lugar. Está o quê? Curado. A gente fala o quê? Em Jabara. Ou seja, a pessoa quebrou, o médico que colocou ali no lugar, aí coloca aquele gesso. Quando ele fica normal, volta ao normal, podemos falar assim, a gente fala o quê? Em Jabara al-Azim. Ou seja, ele voltou ao estado que era, por exemplo. Ou seja, não precisa mais usar o quê? O gesso. Não precisa mais usar o gesso. Então, isso é um dos significados. Também, a gente quando fala, agora tem uma pessoa necessitada, que está precisando de ajuda. Vamos falar um pobre, ou uma pessoa que está numa necessidade extrema. A gente fala também em Jabara al-Faqir, ou seja, quando esse necessitado está nessa situação, e a gente usa essa palavra, em Jabara, significa que ele conseguiu resolver os seus problemas, conseguiu resolver suas necessidades. Também tem no sentido essa palavra o quê? De solução, resolução, resolver as coisas. Então, a gente vai ver o porquê dessa palavra. Por que a gente está falando isso? Porque vocês vão ver, quando a gente começar a falar sobre os assuntos da jurisprudência, vai fazer o que sentido. Por isso que sempre a gente deve explicar o que a palavra em si. Qualquer assunto que a gente vai estudar, tanto na crença quanto na jurisprudência, a gente explica o que é a palavra em si, para a pessoa entender o que ela está estudando, para não ficar desatenta ou sem entender na aula. Então, isso é um dos significados dessa palavra. Agora, se a gente não acrescentar nada nela, ou seja, como está na raiz, que a gente viu que a raiz na língua árabe são 3 sílabas. São 3 sílabas. Agora, quando a gente fala Jabara, tem vários significados. A gente quer um deles só. A gente cita os outros para se beneficiar, para a gente aprender mais. Mas o que a gente quer, é o que tem a ver com alguma coisa que foi quebrada, um membro. Esse é o assunto da aula. Agora, quando a gente fala de Jabara, isso aqui é no passado. Na língua árabe também, quando a gente fala o verbo, ele não é que nem no português. Eu aprendo, por exemplo. Verbo. Eu aprendo. Agora, o aprendo é uma conjugação do verbo aprender, que é o nome do verbo, ou vamos falar a raiz do verbo. Agora, o aprendo foi derivado de aprender. Vamos falar que é a raiz. No árabe, a raiz do verbo, ela pode ser uma raiz em si e também pode ser uma conjugação da terceira pessoa do singular masculino. Então, agora, por exemplo, se eu falo aprender no árabe, ou aqui como Jabara, ele pode servir como nome do verbo, como pode servir para a terceira pessoa do pretérito perfeito, ou seja, no passado, ele, ou seja, no masculino, no singular também. Então, isso é uma coisa da língua árabe. Já no português não podemos fazer isso, não podemos falar, olha,
ele aprender. Não, a gente fala, ó, ele aprendeu. Ele aprender, ninguém vai falar dessa forma, porque está o que? Incorreta. Mas na língua árabe seria o que? Possível. E estaria também o que? Correta. Então, quando fala Jabara al-Azim, quer dizer o que? Que ele voltou a ser como era. Ou seja, o osso, ou aquilo que foi quebrado, voltou a ser o que? Como era. Mesma coisa com em Jabara. Mesmo aumentando, teve o que? O mesmo significado. Ou seja, depois de ter sido quebrado, voltou a seu estado o que? Normal. A gente pode falar também o que? Em Jabara ou Jabara, os dois jeitos estão o que? Certos, mas, como a gente sabe na língua árabe, para cada palavra tem o seu o que? Lugar. Os sábios, os eloquentes, eles sabem usar as palavras nos seus devidos lugares, mesmo às vezes tendo os mesmos sentidos, mas aqui eu uso por tal motivo. Por exemplo, eu estou fazendo uma poesia, para concordar com a forma da poesia, com as palavras, que são as formas das palavras, eu uso em Jabara, por causa de outra palavra, para completar o mesmo fim, que é o fim das poesias, a gente chama de quê? Qafia, para ficar a mesma coisa. Isso faz parte do quê? Da língua árabe. Outra coisa também, ele tem o mesmo significado quando a gente fala o quê? Em Jabar al-Faqir ou Jabar al-Faqir. Mesma coisa. Tem o mesmo significado, ou seja, você foi resolvida a situação dessa pobre pessoa, desse necessitado. Também tem o mesmo sentido. Se tu falou em Jabara ou tu falou Jabara, é o mesmo significado. E aqui também tem algumas pessoas o que erram. Agora, isso aqui é no passado, agora no presente, como seria? A pessoa fala o quê? Yedbor. Tem pessoas que falam o quê? Yedber. Aqui é incorreto. O correto é a pessoa falar o quê? Yedbor. Ou seja, com som de U, na penúltima letra, e não com som de I, Yedber. Isso aqui está o quê? Incorreto. Tem muitas pessoas, o quê? Infelizmente, que erram nessa pronúncia. Então, é voltado, que claro que tem várias coisas que eu coloquei, mas o sentido que a gente quer é esse sentido. Tem vários sentidos o que para essa palavra. Principalmente um que é muito usado, que a gente pode falar, que no árabe coloquial, mesmo ele sendo o que um árabe clássico, as pessoas falam que Allah yajbur khatrak. Deus facilite para você. Deus deixe você satisfeito com aquilo que você faz. Tem várias traduções para essa palavra. É uma palavra bonita. Quando tu vê assim alguém triste, tu fala para ele, Allah yajbur khatrak. É uma súplica para essa pessoa. Que Deus o que facilite os assuntos dela. Usa muito o que no árabe coloquial. Entre as pessoas, sempre estão o que os árabes pronunciando essa palavra. Que significa aqui, com outro sentido, mas se a gente ver o sentido dela em si, significa o quê? Solucionar, resolver algo. E agora, quando o quê? Deus facilita para você, está solucionando o quê? Os seus problemas, resolvendo os seus problemas. Ou está te deixando o quê? Satisfeito. Tu não ficou satisfeito porque foi resolvido o quê? Os seus problemas. Então, por isso que eles usam muito os árabes, essa palavra. E também dá para te usar também, se tu quer, Jabbara. Aí já aumentamos um pouco na raiz dela, mas significa a mesma coisa. Ou seja, de consertar. Isso quem faz é o próprio gesso, ou o médico quando coloca para ti o gesso, a gente fala o que? Jabbara al-Azim. Ou seja, colocou ele no mesmo lugar. Agora, quando tu chega com o braço quebrado, o que o médico faz? Ele torce de um jeito, como eles fazem, e coloca o que no lugar. Isso se chama o que? Tadbir, que é colocar o que? O osso em seu devido lugar. Também é um dos significados. Para não, como se chama? Prolongar, vamos iniciar o que? O que o autor fala? O Shurumbulali, rahimahullah, que é um grande sábio que a gente viu, a gente mostrou a biografia dele, que ele pertence o que? Na escola Al-Hanafi. E ele faz parte também da família do profeta. Era um homem muito virtuoso e sábio. E ele seguia a escola Al-Hanafi, de jurisprudência. Então ele começa
esse capítulo, que a gente viu no último capítulo o que era, a gente estudou, isso aí acho que vai fazer mais ou menos um mês e meio, que a gente estudou o que? El-Masah, ou seja, passar as mãos úmidas sobre El-Khuf. Você lembra que a gente explicou, trouxemos aquela bota de couro, também trouxemos a meia de hoje e explicamos, as aulas estão aqui gravadas, quem quer voltar e ver essas aulas. Então depois daquele capítulo ele vai explicar o que? O capítulo de passar sobre algo que foi o que? Teve um corte no seu corpo, ou algo que foi quebrado, ou algo que você teve que tratar, teve que cortar para tratar, entendeu? Uma ferida, alguma coisa que aconteceu, você teve que tratar esse lugar, e o que enrolou o médico, o que fez um curativo ali, colocou alguma coisa, como eu falei, não precisa ser o gesso em si, mas qualquer coisa que é enrolada, até se for um pano, até trouxe aqui, ó, uma toalha, porque eu não tenho gesso aqui, mas eu trouxe uma toalha para explicar melhor para vocês como que é ser na prática. Então a gente vai explicar daqui a pouco. Então o autor ele fala o que? Começando isso, fala faslo, que significa o quê? Um subcapítulo. Idha iftusida ou juriha ou kusira udduhu fashadduhu bi khirqa. Ou seja, ele está falando aqui, se por algum motivo para se tratar, ou um corte que aconteceu, ou quebrou algum membro, e você usar o que? Algum pano, como esse aqui, khirqa, seja uma toalha, algum pano para o que? Enrolar, ou jabira, o próprio gesso, e tu não conseguir, olha, como a gente pode falar, olha o que ele quer citar, وَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَ الْعُضُوِ, ele não consegue lavar esse membro. Aqui é uma condição, a pessoa tem que entender. Isso aqui, olha, pessoa quando estuda e vê esses detalhes, se a pessoa não conseguir perceber esses detalhes, ela começa a entender o que? Incorretamente as coisas, erradamente. Agora, por que ele coloca essa primeira condição? Vamos falar aqui, ó. A pessoa o que? Quebrou o braço. Está aqui o gesso. Vamos falar que ela consegue o quê? Vamos falar que o médico fala, não, tu pode tirar o gesso, não vai te prejudicar em nada. Isso aqui é um exemplo. Para não vir alguém falar, não sabe o que está falando. É só um exemplo. Agora que a pessoa quebrou o braço, por exemplo, ou você cortou, teve um corte. Agora o médico falou, olha, não tem problema de tu tirar isso aqui. Até para te o que? Mudar por outro pano, por exemplo, e você pode o que? Lavar os ferimentos, onde você se cortou. Agora, se o médico o que permitiu, e tu sabe que é um médico confiável, sabe da sua profissão, é obrigatório você o que? Lavar isso. Mas se ele fala para ti o que? Tu não pode lavar isso. É aqui que a gente vai conversar. Não é se pode porque a gente vai explicar esse assunto. Ele deve tirar, é obrigatório. Mas se ele não pode, aqui que vai ser o que? O assunto da aula. Depois ele fala o segundo, ou seja, a segunda condição. وَلَا يَسْتَطِيعُ مَسْحَهُ وَجَبَ الْمَسْحِ. Ou seja, ele não consegue também nem fazer o que? O masah. Ou seja, não é lavar, nem passar as mãos úmidas sobre esse corte. O que se torna obrigatório para ele? Passar as mãos úmidas sobre aquilo que está sobre a pele dele. Se é uma toalha, como é aqui, se é um pano que o médico enrolou, se é o gesso, qualquer coisa, que ele não pode tirar. Não pode lavar aquele ferimento e também não pode passar as mãos úmidas. Por quê? Vai prejudicar aquele ferimento. Vai demorar para sarar ou vai piorar. Qualquer que seja o motivo, não há problema desse motivo. O importante é não prejudicar essa pessoa. Aqui que mostra o que, irmãos e irmãs? A misericórdia de Deus. Qual que é o importante da Sharia? É não prejudicar essa pessoa, de qualquer jeito. Se vai prejudicar ela lavar o quê? Cai. Se vai prejudicar ela fazer o masah, ou seja, passar a mão sobre onde está o ferimento, vai prejudicar, também cai. E se vai colocar agora esse pano em cima, esse gesso, e também vai prejudicar, vamos falar que o médico fala que vai prejudicar também, passar sobre ele, também cai.
Não precisa o que? Purificar. Mas na maioria das vezes o que? Tu purifica isso aqui, tu passa sobre o que? O gesso. Só se for prejudicar. O médico fala, ó, não dá para passar por causa de tal coisa. E tem que ser um médico confiável, que a gente vai ver, não é qualquer médico. E também eles botam como condição também, não só confiável, como um grande sábio nessa profissão. Não adianta tu ir lá escutar uma pessoa que não é especialista nisso, fala da cabeça dele. Não, uma pessoa que conhece aquilo que está falando. Tem experiência também. Sabe o que aconteceu com outros pacientes, seria o quê? Ele fala, não, aqui não pode o quê? Tocar água, por exemplo. Então aqui é o que? Primeira frase o que do livro que ele cita. Outra coisa, aqui ele já aparenta para nós o autor que é o que permissível ou permitido a gente passar as mãos úmidas sobre o gesso ou sobre qualquer coisa que está sobre os nossos membros da ablução. Agora isso aqui, qual que é o hukum? A sentença disso, a gente fala o quê? Que é permissível. Tanto na ablução, preste atenção, tanto na ablução como no el-ghusl, que é o banho obrigatório, tanto no tayammum, que é a ablução seca. Tu pode fazer esse masah, passar a mão úmida sobre o gesso. Vamos começar a falar o gesso para facilitar para as pessoas, tanto nessa ablução seca, quanto na ablução com água e quanto no banho obrigatório. Agora, se é, por exemplo, na ablução o que? Com água. Está aqui o que? O gesso. Isso aqui não está coberto. Isso aqui a gente chama o que de dhahir, ou ma dhahara min jasadihi, ou seja, o que está mostrando do corpo dele. Agora isso aqui, a gente fala o que? Isso aqui é obrigatório tu lavar. Só não vai ser obrigatório se prejudicar o corte. Aí a gente vai explicar depois. Agora aqui, também é obrigatório. A gente sabe que isso aqui entra, os cotovelos. Então eu tenho que lavar. Aqui, o médico que me proibiu de lavar. Me proibiu de até fazer o masah, ou seja, eu tirar para só passar as mãos úmidas. Me proibiu. O que eu tenho que fazer? Aqui. Dessa forma, não precisa ser todo. Na escola, não precisa fazer em todo o gesso. Só aqui, ó, na maior parte dele, deu. Já serve. Entenderam? E é uma vez só. É uma vez que faz o que? O masah. Não é o que? 2, 3 vezes como a gente faz quando a gente lava. E tem algumas opiniões da escola que falam o que? É recomendado fazer o que? Como tu faz quando vai lavar. Porque aqui, irmãos e irmãs, é a mesma coisa que tu está lavando. Aqui não é que nem a meia que tu usa. Agora tu coloca a meia nos pés e fala o que? Eu estou fazendo o masah, tudo bem? Ali tu não está lavando. Tu está passando as mãos sobre a meia. Aqui tu está lavando. Como assim se eu estou lavando, se eu estou colocando as mãos? Que aqui tu não tem como lavar. Por isso que a gente fala a sentença, que é como tu estivesse lavando. Por quê? Porque tu não consegue lavar. Então ela leva a mesma sentença. É a mesma coisa que tu lavou essa parte. Não lavou por quê? Porque tem alguma dificuldade, alguma barreira que te impediu. Mas ele serve o quê? Como lavar. Por que a gente deve entender isso? Para não vir tu querer juntar uma coisa que tu deve só passar a mão sobre com outra coisa que tu deve lavar. A gente sabe, a gente já estudou, que não pode fazer isso. Não pode lavar e fazer o que? As mãos úmidas. No mesmo local, é claro. Por exemplo, eu vou lavar esse braço e nesse aqui eu vou fazer o quê? Passar as mãos sobre ele, úmidas. Só se tiver o quê? Alguma coisa sobre ele. Só se não tiver, eu vou fazer agora a ablução. O que eu faço aqui? Eu faço o masah. E aqui eu lavo. A gente fala que é correto, é incorreta essa ablução. Porque tu pode lavar o quê? E não lavou. E a gente sabe que o masah, ele passar as mãos úmidas é só na cabeça. Não serve para os braços e não serve também para os pés. E nem para o rosto, né? Então aqui não há divergência entre todas as escolas, as 4 escolas, que é permissível passar as mãos úmidas sobre o gesso. É permissível, não há o que? Divergência. Porque tem ditos, tanto o profeta que passou sobre ele fez esse ato, quanto os companheiros do profeta fizeram esse ato. Então não há divergência entre os muçulmanos que isso é permissível, permitido.
Alguém ficou com alguma dúvida até agora? Se não entenderam algo, sintam-se à vontade em perguntar. Uma aqui, que a gente já explicou, né? O curativo do membro, o que foi cortado, também serve também. Se alguém no Facebook, alguém tem alguma dúvida, o Facebook é difícil de olhar, principalmente as perguntas que já foram há muito tempo a pessoa pergunta, ela sobe, tu não tem como ver. Isso que é o problema do Facebook. Então aqui, qual que é a gente pode falar, qual que é a evidência disso? A gente sabe que Deus, o Altíssimo, ele fala em vários versículos que ele quer a facilidade para nós dentro da religião. Isso é uma das evidências. Tanto na Sunna também, é citado muitas vezes isso. E também o que eles falam, os sábios? Eles falam, olha, a pessoa está numa situação que ela não pode lavar, não pode passar as mãos úmidas sobre esse corte, sobre esse ferimento. Então, por causa disso, é permissível que ela passar as mãos úmidas sobre aquilo que está sobre esse ferimento. Ou seja, é uma coisa lógica. Não tem como tu falar que Deus, o Altíssimo, quer a facilidade para vós e ordenar você lavar isso, que sabe que isso vai te prejudicar, vai demorar para sarar, vai aumentar o ferimento, vai acontecer algo pior. Então, é uma facilidade de Deus Altíssimo para conosco. Isso aqui é quando irmãos e irmãs, nos membros que a gente tem que lavar. Se é um membro aqui, por exemplo, aqui eu não preciso lavar na ablução. Aqui eu não preciso fazer o masih nele. A gente está falando nos membros que a gente deve lavar. Agora, vamos falar que a pessoa tem um corte aqui e colocou alguma coisa, um curativo. Agora essa pessoa vai entrar para fazer o banho, se banhar. Quando ela vai se banhar, essa pessoa, o que a gente fala para ela? Botar um plástico aqui, para não molhar, para ela não se prejudicar. Ela toma o banho dela completo, como a gente já explicou em várias aulas. Quando ela acaba esse banho obrigatório, completo, o que ela faz? Ela faz o masih. As mãos úmidas sobre aquilo, sobre o curativo que o médico colocou. Ou seja, ela não molha aquilo, ela não precisa tirar aquilo. Ela coloca um saco. Se fosse aqui, por exemplo, ela coloca um saco, enrola, para não molhar. Como qualquer pessoa toma o banho quando está com gesso, alguma dificuldade que ela tem, entenderam? Então é dessa forma. Então aqui a gente viu primeiro que não há divergência entre os muçulmanos sobre que isso é permissível. Isso é interessante a pessoa saber. Agora, a primeira condição que ele citou também o autor, preste atenção nessa condição, você se lavar, a condição que é? Você não conseguir lavar o membro por causa que ele vai te prejudicar. Essa aqui é a primeira condição que ele citou. Ou seja, tu não pode lavar esse membro da ablução porque ele vai te prejudicar, ou seja, prejudicar a sua saúde, vai demorar para sarar, ou pode até piorar. Então isso é uma condição. Se o médico permitir, esse médico confiável e sábio, permitir você lavar, trocar a hora que você quiser, não há problema. Mas se ele falar para ti, não pode lavar ele. Então nessa situação tu pode fazer o masih. Isso também não tem divergência entre as escolas. As 4 escolas concordam com isso. Não é divergência. Eu não cito as outras escolas nas minhas aulas porque eu tenho um curso para cada escola. Mas eu só cito elas quando elas concordam, para até facilitar para a pessoa. Nesse assunto eles concordam tudo, eu cito. Mas se eles não concordam, eu não cito. Só se for um assunto como a gente viu, as meias úmidas, as meias de hoje, nossos dias de hoje, eu citei, trouxe, mesmo sendo a aula do Fiqh al-Hanafi, ou seja, de uma escola específica. Só eu citei outras, por quê? Porque é um assunto que as pessoas precisam saber.
Principalmente essas meias de hoje. Será que dá pra gente o que? Passar as mãos úmidas ou não dá? Aí eu citei o que? Expliquei. A aula tá o que? Gravada. Então, quando eles concordam, eu também cito o que? Para facilitar, principalmente a pessoa. Que aqui a gente sabe, tem pessoas que querem o básico, tem pessoas que querem se aprofundar um pouco mais, tem pessoas que estão aqui e querem aprender mesmo. Ou seja, querem os detalhes, querem saber mais e mais, querem evoluir. Ah, eu quero estudar esse livro, mas depois eu quero estudar outro livro. Tem vários tipos de pessoas, por isso que a gente dá para cada uma o que ela precisa. Entenderam? Ah, eu não entendo isso, não tem problema. Esses detalhes não precisa tu entender. Se teu objetivo é o quê? Só saber como eu faço. Agora, se a gente for ver, toda a aula já foi explicada. Como eu faço o quê? Para me purificar. Mas agora o que vai vir são o quê? Detalhes. Que tem pessoas que estão interessadas nesses detalhes. Principalmente o quê? Quando a pessoa estuda uma escola. Então, não há o quê? Divergência entre as escolas. E as evidências são o quê? Tantas, como Deus Altíssimo fala, que Ele não coloca um peso ou algo sobre alguma alma, ou sobre alguém que Ele não pode o quê? Suportar, como está na Surah Al-Baqarah. Então, isso aqui é uma evidência que quando a pessoa vai se prejudicar, a pessoa o quê? Pode não lavar os membros do wudu, nem passar as mãos úmidas. E como eu falei para vocês, se te prejudicar passar as mãos úmidas sobre o próprio gesso, também o que não precisa. Ou seja, é como se você não estivesse o que? Um braço naquela hora. Não, como não estivesse presente. Não precisa purificar ele. Isso aqui é quando a situação está o que? Extrema. Agora o segundo, também é impossível, a gente pode falar, ou também não pode fazer o masah sobre ele. Ou seja, sobre o curativo. Também não pode. Porque vai prejudicar, mesmo sendo pouca água, a mão estando só úmida, vai prejudicar. Também a gente o que? Não faz. Isso também o que? A gente tem que entender, principalmente a situação que a gente se encontra. Isso, quem que vai dar essa resposta para a gente? O próprio médico. Ele vai dar essa resposta. Vai falar, não, isso aqui tu pode, isso tu não pode. Principalmente o muçulmano. É mais aconselhável, a gente pode falar assim, é melhor o muçulmano procurar um médico muçulmano, porque ele entende os rituais religiosos. Ele sabe o que ele vai fazer. Agora o médico que não é muçulmano, quando tu vai falar essas coisas, ele não entende o que é purificação. Não é como que um médico muçulmano que sabe que essa purificação que é obrigatória, que é o mandamento de Deus. Então quando ele vai responder, é diferente o que do médico que não é muçulmano. Isso é claro, por falta o que de conhecimento sobre aquilo que a pessoa o que está falando. E é uma coisa como a gente sabe, irmãos e irmãs, é todo dia tem, é 5 orações por dia. Então não é uma coisa que tu vai fazer a ablução agora, uma vez por dia. Às vezes no mínimo a gente faz 3 abluções por dia. Às vezes 5. Então não é uma coisa que é, vou fazer uma vez por mês e deu. Não, é uma coisa que vai acontecer o quê? No seu dia a dia. Então essa é a segunda condição. A segunda condição. Aqui a gente já citou. Então vamos continuar o que é a leitura com o autor. Que a gente já leu. Aqui agora, ele fala وَكَفَى الْمَسْحُ عَلَى مَا ظَهَرَ مِنَ الْجَسَدِ بَيْنَ عِصَابَةِ الْمُفْتَصِدِ. Aqui agora, como que a gente pode explicar isso? A pessoa colocou o que? O gesso. Prestem atenção. Isso aqui, às vezes, o corte é aqui, ó, nessa parte. Mas o médico, por experiência ou sabedoria, o que ele fala? Se eu colocar só nessa parte aqui, não vai assegurar, vai cair. Então eu vou colocar um pouco mais para cima, o quê? Para fortalecer e prender ele, ficar firme.
Agora, se ele te permitir lavar isso aqui, por exemplo, tu consegue tirar essa parte e lavar, tem que lavar, senão vai te prejudicar. Mas se ele fala para ti, não lava porque pode escorrer a água e ir para o que? O ferimento. Então, o que a gente faz? Isso aqui vai ser o quê? O que a gente vai ter que lavar só. O que aparecendo, mostrando do corpo. Isso aqui a gente não precisa. Isso a gente só faz assim, ó. E não é todo, é só aqui, ó, irmãos. Na maior parte do gesso. Não precisa tu fazer em todo o gesso, ficar fazendo assim. Tem pessoas que ficam fazendo assim, achando que tem alguma coisa errada. Não, é só assim, já tá bom. Seja na maioria do gesso, não precisa ser em todo. Entenderam? Por isso que vocês têm que prestar atenção. O que sobrou, o que está mostrando, tu tem que o quê? Lavar. Só se aquilo vai te prejudicar. Se tu lavar aquilo lá, vai o quê? Interferir no ferimento. Vai escorrer a água, por exemplo. Então, aí nessa situação, a pessoa o quê? Não lava. Isso tudo o que é para proteger o quê? O ferimento. Isso tudo é para proteger o ferimento. Isso mostra a misericórdia de Deus Altíssimo que para conosco. Para não o que prejudicar. Mesmo aqui, ó. Aqui tem que lavar, a gente sabe. Mas se isso aqui vai prejudicar isso, também a gente fala o que não. Lava, por exemplo, até aqui. Aqui não chega. Porque aqui a entrada vamos falar, da onde ele colocou o gesso, por exemplo, vai prejudicar. Principalmente no tempo deles, não era que nem nós. Para eles acharem isso, era diferente como eles faziam, usavam madeira, tudo, era bem diferente para fazer isso. E difícil, não é igual hoje, que a gente pode trocar. Só até hoje também não é fácil, tu quer colocar o gesso e lá no outro dia querer trocar também. Então a pessoa tem que preservar aquilo, poder molhar, cuidar. Então, isso aqui tudo mostra que é a facilidade que a gente tem para praticar a religião. Aí depois ele fala uma coisa que é interessante. وَالْمَسْحُ كَالْغَسْلِ. Isso que a gente falou. O passar a mão nessa situação sobre o gesso que está no seu membro é que nem você está lavando. Por quê? Porque você foi incapacitado de purificar ele com água por causa do quê? Desse ferimento. Então ele leva a mesma sentença, mesma coisa que tu lavou ele. Mesma coisa que você lavou. Então ele não é considerado o quê? Uma troca, como a gente faz quando a gente bota as meias. Ali é uma troca. Troca em que questão? Foi substituído, em vez da gente ter lavado, a gente o quê? Passou as mãos úmidas sobre ele. E não é a origem é lavar. A origem é lavar. Por isso que agora, vou dar um exemplo para vocês entenderem isso. A pessoa vestiu as meias, vamos falar que aqui são 2 pares de meias. Vestiu. Vamos falar que ela lavou um pé e outro pé ela fez uma maseh. Dá? A gente vai falar não, tem que lavar os 2 pés. Tem que lavar os 2 pés. Não pode o que lavar um pé e outro pé o que fazer o maseh. Porque isso é substituído por isso. Tem que ser igual. Mas isso aqui não é a origem. Só o que te proibiu de fazer o que é a origem, que é lavar com água, foi o que? Esse corte. Foi essa necessidade extrema que você se encontra. Então isso é uma das diferenças. Isso aqui eu sei que são detalhes um pouco difíceis às vezes de compreender, mas para a pessoa que quer esses detalhes, ou um conhecimento mais profundo, saber que é a mesma coisa. Ou seja, tu pode fazer o masser nessa situação e lavar. Por quê? Porque nessa situação é a mesma coisa que tu lavou. O que te impediu de lavar e te deixou incapacitado foi essa necessidade extrema que você está, que é o gesso sobre o que? A sua parte, o membro, né? Do seu corpo. Depois ele fala uma coisa que é interessante, Shurumbulali. Ele fala o que? فَلَا يَتَوَقَّتُ بِمُدَّةٍ. Ou seja, ele não é que nem o khofen. Agora a meia, a gente sabe, ó, a pessoa que está residente, que está na sua residência, é 24 horas. E a pessoa que está o quê? Em viagem, 72 horas, 3 dias. E esse aqui é um dia. Esse aqui não tem tempo. Agora tu botou o gesso aqui, vamos falar que o médico falou para ti 2 semanas, 1 mês, não tem problema. Pode ficar o quê? Fazendo masser.
por um mês, por 2 semanas, como ele o que ordenou ali o médico. O que ele falou para ti? Que 2 semanas fica bom, pode tirar. Então essas 2 semanas ele serve de acordo com o que falou o que? O médico, que ele tem o que? Mais experiência. Fala para ti 2 semanas. Por isso que é bom sempre ir num médico, como a gente viu, muçulmano, para ele não falar uma coisa o que para mais. Agora, vamos falar 15 dias ali, já era o suficiente. Ele fala para ti 20. Depois dos 15 dias se torna obrigatório você lavar, porque já é o suficiente. Então tem uma regra jurídica que a gente fala o que? As necessidades são determinadas de acordo com as suas dificuldades. Preste atenção nisso. O que significa essa regra jurídica? Agora, por exemplo, a carne suína é proibida, tudo bem. A bebida alcoólica é proibida, tudo bem, correto. Agora, se eu estiver numa necessidade extrema, de vida ou morte, eu posso tomar a bebida alcoólica ou comer a carne de porco, a suína, a gente vai falar assim, pode, de acordo com essa regra, mas aquilo que você precisa para se manter vivo, a sua necessidade, de acordo, determinada com a sua dificuldade que você está passando naquele momento. Agora, por exemplo, uma pessoa, sabe, eu cito muito esse exemplo, tem o Ibn Nujaym, que é um grande sábio da escola, ele cita no livro dele, Novoia. Ele fala agora uma pessoa está tomando o quê? Está comendo. E do nada tranca alguma coisa o que na garganta dessa pessoa. Começa o que? A se sufocar, não consegue respirar. E olha para o lado, ou alguém do lado dele, dá para ele o que? Cerveja, bebida alcoólica. Toma ou não toma? Toma. Mas toma o que? O suficiente para descer isso que prendeu na garganta dele. Somente isso. Se tomou para mais, aí a gente falou, pecou. Só toma o que? O suficiente. Não é para te se satisfazer, e sim para o que? Salvar a sua vida, porque você está em risco de vida. Entenderam? Como que é essa regra? Que às vezes as pessoas entendem errado essa regra, acham que é o que? Em geral, faz o que quer a pessoa. Não, é do tamanho da sua necessidade, podemos falar assim. Agora outro exemplo, a pessoa está numa situação que vai morrer, está sem comida há dias. Até se lembra aquela pessoa que ficou no mar. Claro que o exemplo não vai fechar muito, mas o cara ficou dentro de uma geladeira por 13 dias, não me lembro bem. Uma reportagem, uma coisa impressionante. Vamos falar que ele só encontrou aquele cara o quê? A carne de porco. Ele come o suficiente para manter ele o que? Vivo. E não para satisfazer ele, porque a carne o que? É pecada. A carne é ilícita, é imunda. Mas aqui a gente fala que ela se torna permissível, não é lícita, ela é permissível para um tempo determinado por causa dessa necessidade o que? Difícil e extrema que essa pessoa está o que? Passando. Entenderam? E aqui é a mesma coisa. Tu corta aqui, tem um corte, quebra, tu vai lá botar em todo o teu braço? Não, só coloca o que? No que você precisa. Como a gente falou, só se o médico fala que isso aqui vai servir como apoio para não cair, aí é outra questão, entenderam? Então é importante o que a pessoa saber disso. Também não tem um tempo determinado, isso é uma das diferenças que a gente pode falar, né? Entre o el-khouf, que é aquelas meias de couro, e o el-jabira, quando a gente coloca o que? O gesso. Isso aqui mostra também outra coisa. Por isso que eu falei para vocês, ele não é um substituto de algo, ele é origem. Porque se ele fosse substituto, a gente ia falar, ó, ele é um dia para quem está em residência e 3 dias para quem está em viagem. Mas ele não é dessa forma, ele é origem, ou seja, a mesma coisa que está lavando. Por isso que ele não tem tempo. Então, por isso que é importante a pessoa que entender esses detalhes, principalmente a pessoa que procura o conhecimento, os alunos do conhecimento, tem que saber essas coisas. Isso aqui tu não aprende, irmãos e irmãs, a não ser em livros da escola. Pode ler todos os livros que tu quer, pega livro, esses grandes, como aqui tem, ó, livro de 20 volumes, pega, nunca vai aprender isso. Não tem esses detalhes. Ali são livros que eles estão mostrando o que? No modo geral.
Tu só pode entender ali, às vezes, pelo autor. Agora, o autor segue uma escola, ele te dá alguns detalhes ali, não é todos também, alguns. Mas se tu quer entender, ser um jurista, entender mesmo a jurisprudência, só vai ser possível se tu entender o que essas escolas, ou uma delas, pessoa o que vai saber essas coisas. Porque isso aí não tem assunto, não vai procurar num livro, e se acontecer tal coisa, tu não acha esses livros grandes. Por quê? Porque ali é uma visão geral da jurisprudência. O fulano tem essa opinião por causa desse versículo corânico, esse fulano tem essa opinião por causa desse dito profético. Está te explicando no geral. E até ele não vai falar o que esse é certo, esse é correto, não vai falar, ele vai o que? Andar, vai para outro assunto. Porque se ele parar em cada assunto e querer investigar, analisar, o livro vai ficar sem volumes. Entenderam? Por isso que é importante a pessoa o que sempre ter, isso eu estou falando, né, para a pessoa que quer se aprofundar mais, que quer ter um conhecimento a mais, quer entender um pouco mais, seguir o que? Uma dessas 4 escolas. Qualquer uma delas, não tem problema nenhum. Qualquer uma pessoa que escolher e seguir, vai ter o que? Base, fundamentos, vai saber quando pode, quando não pode. E não como uma pessoa que escuta desse, escuta daquele, escuta desse, faz o que? Uma confusão na cabeça dessa pessoa. Aqui a irmã pergunta, que Deus abençoe a irmã, se for o caso da pessoa estar engessada na mão direita, sendo impossibilitada de usar a mão direita, só posso usar, acho que só pode usar, ela quer dizer, a mão esquerda. O que eu faço? O que ela faz, né? Aqui a pessoa usa o que? A mão que sobrou, que é a esquerda. Não há problema. Se ela não consegue usar a mão esquerda, ela usa a direita, por exemplo. Se ela não consegue usar a mão direita, ela usa a esquerda. Agora, tu não tem como usar o que? A mão direita. O que tu vai fazer? Está impossibilitado a pessoa. O que ela vai fazer? Vai usar a mão esquerda para lavar o que? Os membros. E nesses casos, por exemplo, às vezes em hospitais, as pessoas não conseguem nem usar nem as 2 mãos. Então, o que acontece? Tem pessoas que eles pagam, às vezes, quando a família tem dinheiro, é claro, para ficar cuidando desse paciente. Ela que faz a ablução para ele, entendeu? Ela que bota ela na posição de ela rezar, ela que lembra ela das orações, entendeu? Agora, a pessoa não tem essa condição financeira, por exemplo. Não tem essa condição financeira, ela faz do jeito que ela conseguir. Do jeito que ela conseguir. Essa é a pessoa que não ter possibilidade de fazer a ablução. Isso a gente explicou nas outras aulas, pode fazer a ablução seca nessa situação. Ou seja, de doença, que não pode usar, por exemplo, a água. Então tem várias facilidades na religião, várias facilidades. Outra coisa também que ele fala agora, o autor, وَلَا يُشْتَرَطُ شَدُّ الْجَبِيرَ عَلَى طُهْرٍ. O que significa isso? E tu não precisa, quando usar o gesso no braço, estar com a ablução feita. Imagina, preste atenção, isso aqui é uma das diferenças do que? Das meias de couro. O que a gente fala? Tu tem que fazer a ablução completa, para depois usar elas, para você poder passar as mãos úmidas sobre elas. Aqui não, é diferente. Tu não precisa estar o que com a ablução. Como que isso vai acontecer? Que eles dão, claro que não vai citar o exemplo, o autor é um livro que é para iniciantes, mas para a gente entender isso. Agora uma pessoa estava jogando futebol, aí vem um cara e deu um cruzamento ali na área, o cara subiu, um atacante ou o zagueiro. O zagueiro o quê? Deu vamos falar, um jogo de corpo forte no atacante, o atacante caiu em cima do braço e quebrou o braço. Agora, o que a gente vai falar para esse atacante que é muçulmano? Vamos falar, não, vamos fazer a ablução nele e depois vamos botar o gesso. Não, bota o gesso. Sem ter feito o que é a ablução antes, entenderam? Isso é uma das diferenças entre o gesso e quando a gente passa as mãos úmidas. Claro que não cita aqui o exemplo, mas na prática, como seria isso? Como aconteceria isso? Como que aconteceria? Ou seja, não é obrigatório ele ir lá fazer o que é a ablução para colocar o gesso. Porque o gesso é a origem.
O gesso não é substituto, e sim origem. É a mesma coisa que tu está lavando. Só o que te impediu de lavar é o quê? Que tu está numa situação extrema. Mas agora a meia, o que te impediu de lavar? Você preferiu isso. É permissível. Por isso que na escola, o que a gente falou? Isso aqui faz, acho, uns meses. Mas, inshallah, alguém consegue se lembrar. O que a gente falou? Que lavar é melhor que fazer uma serra. Ou seja, passar as mãos úmidas sobre as meias. Lavar é melhor. Por quê? Porque a origem. O substituto nunca é que nem a origem. Nunca é que nem o obrigatório. Aquilo é obrigatório. Quando tu faz aquilo, o que é permissível? A gente falou, é mubah na escola. É permissível. Opcional. Então, é melhor o que tu sempre fazer o que é o obrigatório. Isso a gente explicou na escola. Sempre o que a gente... Qualquer coisa na religião, irmãos e irmãs, tu tem que pegar o que é a origem. Se agarrar o que é na origem. Qualquer tipo de conhecimento, não só na religião. Sempre quem está no lado da origem é o mais forte o lado. Quem está o que no lado da origem. Não no lado do que foi da origem, que saiu da origem. Não. Tem regras, fundamentos, que a gente pode falar o que? Originais dentro da religião. Principais. A gente se agarra nesses. Não é querer tu pegar um dito que tu entende errado e querer largar o que é uma origem. Por isso que na escola, os fundamentos deles, eles falam. Agora, até um dito profético que mostra ali na frente, assim quando tu lê ele literalmente, que ele contraria o que? Uma das origens da religião, a gente não aceita. Correto? Porque tem origem a religião. Essas origens são de acordo com o quê? Com o Corão e com os ditos proféticos, essas origens. O que contraria elas, a gente não aceita. Principalmente se é uma narrativa de uma pessoa. Pode ter errado, entenderam? Então, isso aqui é em outra matéria. Depois, o que ele fala? O autor, a gente viu que não precisa da ablução. Vou tentar acabar aqui para deixar a segunda parte. Aí depois ele fala: وَيَجُوزُ مَسْحُ جَبِيرًا إِحْدَى رِجِلَيْ مَعَ غَسْلِ الْأُخْرَى. Ou seja, tu pode lavar um dos seus pés, tu pode passar as mãos úmidas sobre o gesso que está em um de seus pés e lavar o outro. Por quê? Porque é a origem. O gesso é a origem em si. O que só te impediu de lavar ele foi a situação extrema que você se encontra, necessidade. Então isso aqui a gente já explicou. A outra coisa aqui que ele fala, وَلَا يَبْطُلُ الْمَسْحُ بِسُقُوتِهَا. Ou seja, ele não é invalidado. Passar as mãos úmidas sobre o gesso não invalida antes da cura. Como que isso aqui, para vocês entenderem, vou rezar. Está aqui a pessoa com gesso, vai rezar. Aqui é o gesso, a pessoa está rezando. Vão falar que durante a reza cai o gesso. Cai. Estava frágil, fazia dias e caiu o gesso. Aconteceu. Agora o que a gente fala? Se isso aqui não estiver curado ainda, vamos falar que o médico falou que tem que ser 15 dias. Caiu o gesso com 12 dias. Não invalida a minha oração. Mas, se caiu e estava o que? Curado, invalida a minha oração. Porque eu teria que lavar aquela parte. E não fazer o que? Uma serra. Entenderam? Então isso é importante. É uma coisa difícil de acontecer, mas se acontecer, esse é o que é a sentença. Se acontecer. Por isso que a escola da Hanafiya, a gente pode falar que ela é a maior escola sobre assuntos jurídicos. Não tem escola como ela. É muito assunto. Se apavora. Eles falam, se acontecer tal coisa. E se acontecer... A gente olha para aquilo, mas da onde que tiram tanta sabedoria? Uma coisa que não está no tempo deles. Até o Abu Hanifa, para vocês verem, que morreu no ano 150. O imã dessa escola. 150. Nasceu em 80. Rahimahullah. Ele fala para ti, ele teve uma ideia, olha o pensamento, olha a inteligência dessa pessoa. Falou se a pessoa rezar o que no ar. Parece que ele estava imaginando
que teria avião. Depois de alguns séculos, teria avião. Ele falou, se rezar no ar, tal coisa. Da onde que ele trouxe esse assunto? Eu, quando li, eu me apavorei quando eles citaram nos livros deles. Como que eles sabiam? Tive a inteligência dessas pessoas. Isso aqui, a jurisprudência ensina a trabalhar muito o que, irmãos e irmãs? O raciocínio da pessoa. Aumenta o que o pensar da pessoa. Então é muito importante o que, principalmente para o muçulmano entender esses assuntos. Aí depois aqui a gente já citou, né? Aí depois ele fala وَيَجُوزُ تَبْدِيلُهَا بِغَيْرِهَا. E dá para você trocar ela, o gesso, ou que ele enrolou para você, o médico, por outro. Mesmo tu feito o quê? Depois do masah. Tu fez o masah, passou sobre o gesso. Passou o quê? A mão úmida sobre o gesso. Daqui a pouco tu quer trocar ele. Pode trocar. E não precisa o quê? Você fazer de volta o quê? O masah, nesse novo. Por quê? Porque é a origem. Tu lavou. Entenderam? Isso aqui são o quê? Ele te dá alguns detalhes para te entender. Porque a gente fala que isso é origem, isso aqui é substituto. E não é o quê? Origem. E ele fala que o melhor, ou seja, é recomendado tu fazer o masah sobre esse novo que tu colocou, mas não é obrigatório. É melhor. É melhor. Não é o quê? Recomendado. Não é obrigatório. É melhor. Mas se tu não fizer também o quê? Não há problema, porque a gente falou que isso é o quê? Origem. Isso é origem. Agora ele fala outro assunto, que é quando a pessoa tem problema o quê? No olho. وَإِذَا رَمِدَ وَأُمِرَ. Ou seja, se ele teve um problema no olho, de visão, e foi ordenado por um médico, muçulmano, sábio, para não lavar os olhos. Ou seja, essa parte, como a gente sabe que é obrigatória na ablução, para não lavar, porque isso prejudicará ele. Ou ele quebrou uma unha, aí dá outro exemplo, ou quebrou uma unha, e essa unha que ele quebrou, por exemplo, tem que colocar algo nela, coloca um curativo, alguma coisa, ou antigamente eles usavam o tipo de é que nem um chiclete, ou seja, grudento. Era um tipo de um remédio que eles usavam, que se chama o quê? Ailk, que eles colocavam ali. E aquilo lá, quando eles faziam a ablução, aquilo não chega água. Não chega água, o quê? Aonde tem que chegar nessa parte, porque aquilo estava cobrindo. Não é que nem o esmalte da mulher hoje. A mulher bota aquilo opcional, não é por causa de uma necessidade. Opcional ela coloca o esmalte. Por isso que a gente fala para ela, tira o esmalte, faz a ablução e depois o que? Coloca o esmalte, como tu quiser. Só na hora da ablução, por quê? Porque ela tem que chegar a água aqui, irmãs. Na unha, tem que ser lavada. Então aqui é por causa de uma necessidade extrema. Não vai chegar a água, a gente sabe, mas aqui é por causa do quê? Que é um curativo que ele tem, ou esse produto que eles colocavam, para o que? Sarar mais rápido, para não prejudicá-lo. Entenderam? Então, a gente o que? Escuta segundo o que o médico falou para a pessoa. Ela não precisa o que? Lavar essa região, por exemplo, o olho aqui. Essa parte ela não precisa o que? Lavar. E também a gente fala, olha, se não conseguir lavar, faz o masah. Ou seja, passa as mãos úmidas sobre. Isso aí acontece, uma pessoa fez uma cirurgia no olho, por exemplo. Passa as mãos úmidas. Até se isso prejudicar, como a gente falou, não precisa fazer nada. É a mesma coisa que aquele membro não existisse. Entenderam? Se prejudicar. Aí depois ele fala وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةٍ فِي مَسْحِ الْخُفِّ. Ou seja, e não precisa de intenção. Não precisa de intenção para te passar, que nem el khuf, a gente explicou. Quando a gente coloca o que? A meia, aquela de couro. Nem sei onde ela estava aqui. Quando a gente coloca aquela meia de couro, não precisa o que? Eu vou intencionar passar a mão úmida sobre a meia de couro. Não precisa.
porque a gente intenciona a ablução em si. Aqui é a mesma coisa, não precisa, eu vou intencionar passar a mão sobre o gesso porque estou ferido, não sei o que, não precisa. Só intencionou o que? A ablução serve, e a gente sabe que a ablução na escola o que? É sunna, é facultativo. Aí depois ele fala o mashu ras, que é a mesma coisa. Agora, você quando vai passar as mãos úmidas sobre a cabeça, a gente sabe que é obrigatório, mas tu vai intencionar especificamente a cabeça? Não, tu intenciona o que? No geral. Não precisa intencionar especificamente o que? A cabeça, que você vai fazer o que? O masah. E aquele o que? Acaba a explicação desse capítulo. Alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo? Se alguém não entendeu algo, sinta-se à vontade. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa também. Também outra coisa que a gente não citou, a gente sabe que mesmo tu estando em impureza maior, que é quando a pessoa tem alguma relação física com a sua esposa, ou quando a mulher acaba o ciclo menstrual ou pós-parto, e ela está o que? Com gesso, por exemplo, ou teve um corte. Ele serve, pode passar o que sobre o gesso, fazer o masah, mesmo tu estando o que? Na impureza o que é maior. Agora, quando a gente vai purificar o khof, que é aquela meia de couro, a gente deve, presta atenção, a gente deve estar só na impureza menor. Se a impureza maior não adianta, tem que tirar ele. O gesso não precisa, entenderam a diferença? São algumas diferenças entre o que? O khof e o gesso. Também não precisa o que? De tempo, como a gente viu. Não precisa ser viagem, tá residente, também não tem isso. A gente viu que é uma vez só que passa. Que ele é como, eles fizeram uma comparação com a cabeça. A cabeça tem um masah. Agora, no udu, se vocês prestarem atenção, lava, passa as mãos úmidas, lava. É essa organização. Agora, tudo que a gente lava, a gente faz 3 vezes. E quando a gente passa as mãos úmidas, fizemos uma vez. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma comparação. Como isso aqui é para passar as mãos úmidas, ele pega o quê? A mesma sentença do que a gente faz na cabeça. Que a gente o quê? Passa as mãos úmidas uma vez. Se alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo, sinta-se à vontade. Tem aqui também, a gente não citou, mas vamos citar. Tem um dito, para vocês saberem, se lembra que eu citei para vocês no início, sobre qual que é a evidência dessas pessoas, por exemplo. Qual que é a evidência dessas pessoas, que isso é permissível. A gente viu que não tem nem divergência. Tem um dito do profeta que passa sobre ele, que o Sayyidina Ali, alayhi salam, o primo do profeta e o genro dele, ele quebrou, a gente pode falar o que no português, zind ou azant no árabe, que é essa parte aqui, eu não sei o nome disso. Ele quebrou isso numa batalha. Foi Uhud ou Khaybar, que foi narrado pelo Ibn Majah, esse dito. O profeta o que ordenou a ele para ele passar o que? As mãos úmidas sobre aquilo que ele enrolou. Vamos falar o gesso, para simplificar, passar as mãos o que? Úmidas sobre al-jabira. Então isso é uma evidência que eles têm. Se chegar mas esse dito é fraco, não sei o que, pode vir um e querer falar isso assim, a gente já sabe disso, que o dito é fraco. Mas como a gente sabe, irmãos e irmãs, não precisa, preste atenção, não precisa o dito ser o que? Forte para ser praticado, em algumas ocasiões.
em algumas ocasiões. Tem que botar o que entre parênteses para a pessoa entender. Porque a gente sabe que esses ditos têm origem. Agora, às vezes, a cadeia de transmissão que chegou até mim é incorreta, tudo bem. Mas esse mesmo ato que está nesse dito, essa sentença, que chegou numa cadeia de transmissão incorreta para mim, eu quando analiso o sábio não é que nem nós, uma pessoa que é simples. Eles, o que eles fazem? Eles vão analisar essa sentença. Não só desse dito, dos companheiros do profeta, se teve alguém que fez esse ato. Dos companheiros do profeta, se teve alguém que fez esse ato. Se ele encontrar lá, o que ele vai falar? Falar isso aqui tem origem. Mesmo esse dito tendo chegado fraco para nós, tem ditos autênticos de outras pessoas praticando isso. Quer dizer que isso tinha uma origem entre eles. E se isso fosse errado, ia ter chegado até nós o quê? Que esse ato é proibido. Pelo contrário, todos eles o que? Concordaram. Como que eu sei que concordaram? Porque não chegou nenhuma narrativa para nós que que falava, ó, isso aqui é proibido, por que tu faz isso? Tu tem que lavar, por exemplo. Não pode passar a mão sobre o gesso. Então é uma coisa o quê? Que vem de geração a geração, aceito isso. E tem outro também dito que o profeta que passou sobre ele passou sobre tipo uma toalha que ele enrolou sobre. Aonde está esse dito? Ele cita também o Churumbuleli, além desse, que foi narrado pelo Tabarani. Não me lembro onde, faz tempo que eu... Não sei se ele cita nesse livro, foi no outro livro dele. Me lembro que ele cita em algum dos livros. Acho que foi em outro livro que ele cita isso. Sobre o que o profeta passou, o que? A mão sobre um pano que estava. Acho que foi em outro livro que ele cita, que faz tempo que eu não leio esse livro dele. Tem outro dito também que eles tomam o que como um argumento, uma evidência. Outra coisa também, se a pessoa, por exemplo, coloca esse pano aqui sobre o corte, e vão falar que ela fez o masah, passou a mão úmida sobre isso. Se ela colocar outro pano sobre esse, ela precisa tirar o segundo para passar no primeiro? Não precisa. Passa o que no segundo, que está acima. Essa é outra coisa que eu esqueci o que de falar. Acho que foi outro livro que ele citou. Aqui. Achei. Que o profeta, o que isso aí foi narrado pelo Tabarani mesmo. Que o profeta que passou sobre ele passou as mãos sobre La'isaba. Que é isso aqui, vamos falar. Que botou o que é sobre alguma coisa. Que ele precisava fazer o do lavar aquela parte. Ele o que passou sobre. Então essa é outra evidência que eles citam também. O profeta que passou sobre ele fez isso. Isso aí foi narrado pelo Tabarani, esse dito do profeta. Então, não foi só o Sayyidina Ali, como o próprio profeta que passou sobre ele fez isso. E como a gente falou, mesmo que não tinha essas evidências, a nação inteira o que concordou isso. Há um consenso entre a nação que isso é permissível. E os versículos, como a gente falou, a Sharia, se a gente entende ela, os fundamentos principais e gerais, permitem isso. É o dito que o profeta fala que passou sobre ele: não se prejudiquem e não prejudiquem aos outros. Dessa forma você está se prejudicando. Para tirar o gesso e lavar vai prejudicar também o corte. Então também entra nisso. Isso é um fundamento geral e principal na religião. Aqui, se a pessoa fez uma cirurgia na gengiva, por exemplo, um dentista, né? Isso aí acontece, como a irmã está citando, e ela não pode bocejar água. A gente viu na escola
que só é obrigatório no wudu 4 coisas na escola. Lavar o quê? O rosto, os braços, a cabeça e os pés. O bochecho é o quê? Sunnah, é facultativo. Se tu não fizer ele, o seu wudu, a sua ablução é correta e você pode o quê? Rezar. Então, por isso que é muito importante a pessoa saber, principalmente quando acontece uma situação dessa com a pessoa. Ela sabe, ó, se eu não fizer o bochecho, eu posso não fazer. Se o obrigatório que a gente está falando aqui, irmãos e irmãs, ele o quê? É anulado. Imagina o que é facultativo. Também é anulado, entenderam? Até se tu se esquecer, por exemplo, vai lá e se esquece de fazer o bochecho, tua ablução é correta. Pode ir rezar, entenderam? Porque é o que? Facultativo. Por isso que é importante a pessoa o que? Saber isso. Então, graças a Deus, a gente o que? Conseguiu acabar esse capítulo. Depois vou entrar no capítulo que é da menstruação e o pós-parto. Ele vai explicar. Vamos ver, inshallah, na próxima aula, sábado, que já vai acabar esse capítulo, na verdade, mas o problema é que é muito grande na questão, se a gente vai explicar esses detalhes. Eu estava até com vontade de recomeçar esse curso desde o início, porque foi vários, a gente faz mais de ano que tem esse curso, e são muitos assuntos. Mesmo ele sendo um livro bem pequeno, se tu vai entrar num assunto, entra em outro, e o que torna muito grande o assunto. Por isso que hoje eu tentei resumir o máximo possível para acabar esse capítulo. Porque se a gente vai ficar falando só numa coisa, querendo trazer evidência, explicando, simplificando, e por que falar tudo, não saímos da primeira frase. Então, por causa disso, e a gente vai fazer também um curso mais para as pessoas que estão mais avançadas, querem uma coisa mais profunda, a gente vai fazer de jurisprudência um curso que é mais profundo, inshallah. Alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo? Se alguém não entendeu algo, sinta-se à vontade de perguntar. Não concordou com algo, tem uma crítica para fazer, sinta-se à vontade. A gente deixa sempre o final das aulas para perguntas. Se a pessoa não entendeu, posso repetir novamente. A gente também vai fazer um curso sobre essas cadeias de transmissões, que isso é uma coisa específica para a religião do Islã. Ou seja, a gente não acha em outra religião, a não ser na religião do Islã, esse conhecimento, que é sobre as cadeias de transmissões, tudo. A gente vai fazer um novo curso explicando isso, principalmente para as pessoas que querem entender isso. Como que a gente da onde a gente pega esses ditos proféticos? É assim, o profeta falou, vai saber se ele falou ou não falou. Pode vir uma pessoa que queria duvidar. Então, para a pessoa entender, antes de falar, será que ele falou? Será que esse autor é anônimo? Será que esse autor é uma testemunha ocular? Como a gente sabe, principalmente em conhecimentos acadêmicos, em universidades, né? Que a gente vê isso, é uma coisa interessante, faz parte do conhecimento, é claro. Então, a gente vai explicar também num curso como que funciona isso. Ou o dito, quando ele fala um dito correto, alguém fala dito autêntico, dependendo do tradutor, né? Isso aí a gente vai simplificar, para a pessoa entender sobre isso. O que significa? A tradução, cada um traduz do jeito que quer, do jeito que ele acha que é apropriado, dependendo do tradutor, é claro. Mas, o que significa isso na origem? Um dito que é autêntico, por exemplo. O que significa isso para nós? Por exemplo, é um dito que a gente pode praticá-lo. É um dito que serve como argumento. Então, tudo isso é importante a pessoa saber. Agora, um dito fraco serve como argumento, pode ser praticado, ou ele pode ser praticado em algumas situações e outras não. Tudo isso a pessoa é bom saber. A irmã Adriana gostaria de saber quando haverá o curso no início, porque estou assistindo há poucos dias algumas aulas. A gente tem um curso de quarta-feira, a gente está no início ainda. Eu aconselho as pessoas que chegaram agora a assistir às aulas de quarta, que é às 9 horas da noite, que a gente recém iniciou, a gente só explicou
até agora os tipos de água, que são 3 na escola: a limpa e que purifica, a água pura em si somente, e a água que não purifica. Então a gente está bem no começo. Você vai pegar o que é todo o capítulo da ablução, o banho obrigatório, a ablução seca. É bem interessante. É uma escola que a maioria dos livros hoje em dia é escrito o que nessa escola. Todo livro agora que tu lê, esses livros que tu encontra em português traduzido, é nessa escola, de acordo com essa escola, que é a escola Al-Hanbali. Entenderam? Então, isso beneficia muito a pessoa. E tem muitas pessoas que gostam dessa escola, de seguir ela, até pelo imam, né, o Ahmad, que é muito respeitado para nós muçulmanos. Principalmente a gente chama ele o quê? Imam Ahl Sunnah, ou seja, é o líder dos sunitas, a gente pode falar, pela crença que ele tinha, a temência que ele tinha, e foi testado em várias vezes. Ele morreu no ano 241 e nasceu em 164. Então ele é um exemplo a ser seguido e pela paciência que ele teve. E como a gente viu, ele foi testado muitas vezes e foi uma pessoa paciente, por isso que Deus o Altíssimo que elevou ele. Então, já que ninguém ficou com mais alguma pergunta, que Deus firme nossa fé e facilite para nós a procura do conhecimento, e facilite para nós a prática do conhecimento adquirido, e facilite para nós as boas ações, e facilite para nós a prática das boas ações, e aceita de nós as boas ações, e perdoe nossos pecados, e tenha misericórdia da gente, e guia todas as pessoas à senda reta, e firme nossos corações na senda reta, e faça de nós misericórdia para as pessoas, e não faça de nós castigo para as pessoas. E que Deus exalte os sábios, onde quer que eles estejam, e abençoe eles, e facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os mártires, os verídicos, e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, inshallah, amanhã.